Boa noite, família Quadrangular, paz esteja com todos, tudo bem? Começando mais um culto online aqui, graças a Deus. Hoje terça-feira, a última terça do mês, né? Hoje é dia 30 de agosto. Graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado e começamos aqui mais um culto online, né? Todas as terças nossos encontros é por aqui. Eu quero também te falar que quinta-feira tem 2 cultos na nossa igreja, 9 horas da manhã e à noite, às 20 horas, tá bom? Sábado, 2 horas da tarde, tem a Célula Kids. À noite, às 19 horas, a gente tem o canal Jovem, né? O culto de jovens. Domingo de manhã, como é Santa Ceia, 8 horas vai ter reunião de oração, né? E ela vai até ao meio-dia. E dentro desse intervalo aí, a gente vai ter, dentro desse tempo, das 8 da manhã ao meio-dia, nós vamos ter ali uma manhã muito dinâmica de oração, de palavra. Então, um convite para toda a igreja para estar com a gente aí no domingo de manhã. E à noite, como primeiro domingo, às 18 horas, culto de Santa Ceia, tá bom? E aqui embaixo na descrição do vídeo, assim que terminar aqui, você que vai dizimar e ofertar na igreja, né? Você pode estar fazendo por meios online, né? Pix ou transferência, aquilo que Deus colocar no teu coração, você possa fazer em nome de Jesus, amém? Então, estamos aqui começando o nosso culto e eu quero te perguntar aqui, vamos lá, qual é o seu valor? Quanto você vale? Me fala aí. Você tem algum valor aí? Não é preço, é valor, né? Qual é o seu valor? Não é preço. Deixa eu te perguntar, você já assistiu um jornal de televisão completo, de ponta a ponta? Eu já faz um tempinho a qual eu não assisto, né? Mas você acompanha, assiste esses jornais aí completos? Me fala aí, esses jornais ele tem muitas notícias boas ou muitas notícias ruins? O que que você me fala aí? Você que já assistiu, você que assiste, quais são as porcentagens de notícias boas e de notícias ruins? Por acaso esses jornais eles têm mais notícias ruins, como mortes, guerras, conflitos, né, nos países árabes? A gente vê tragédias em família, muitas notícias sobre miséria, crise econômica, sobre corrupção, sobre o abuso contra as crianças. Esses temas aqui não são as notícias ruins, eles não são também a grande maioria do tempo que se passa num telejornal aí, sim ou não, né? E a gente sabe que esses são os temas aí, muitos outros negativos, que são a maioria aí dos temas principais, tempos, né, em televisão, no jornal. As notícias sempre são as ruins, sempre são as piores. Eu queria trazer aqui um tema a respeito disso, né? Qual é o valor que a nossa sociedade dá às pessoas? Qual é o valor que a nossa sociedade dá às pessoas? Você sabe aí me responder aí? Qual o valor você acha? Olha aqui, essa imagem aqui. O que te traz essa imagem? Né? O que te chama a atenção dessa imagem aí? O que ela te ensina nesse momento aí? O que essa imagem toca aí no seu coração? Você já deixou de ajudar alguém? Alguém te pediu ajuda e por alguns motivos que seja, você não conseguiu ajudar essa pessoa? Qual é a atitude que os repórteres, né, o pessoal da televisão e do jornal, deveriam ter sobre essa imagem? Por que a sociedade atual dá mais valor às coisas do que às pessoas? Olha que interessante. Por que você acha que atualmente, né, a sociedade dá mais valor às coisas do que às pessoas? Tá vendo aí? Tá conseguindo aí? Né? Uma imagem para a gente poder pensar aí e refletir um pouquinho. Legal? Então, eu queria falar um pouquinho hoje qual é o valor das pessoas. O que a sociedade fala, né, sobre isso, né? O que o mundo fala sobre isso. É interessante a gente voltar a
a nossa vida, né? Voltar aqui os nossos pensamentos, voltar aos princípios e valores cristãos. Então, a nossa base, os nossos princípios, né? O nosso fundamento, o alicerce, ele precisa começar por Jesus. Vamos ver um pouquinho dessa história sobre Jesus, os seus encontros, né? Jesus, ele nas suas caminhadas, né? Enquanto ele esteve aqui na Terra, Jesus caminhava muito com os seus propósitos, né? Ele ia em direção às cidades, em direção às pessoas, né? E Jesus, ele sempre prestou muita atenção em quem? Nas pessoas. Jesus, ele sempre prestou, sim, atenção nas necessidades das pessoas, né? Ele sentia, assim, realmente uma profunda compaixão pelos problemas das pessoas, né? A gente vai ver uma história da Bíblia aqui a respeito do que Jesus, ele fez uma dessas caminhadas, né? Jesus, enquanto ele ia, ele ensinava as multidões, né? Ele trazia ali a palavra, ele pregava sobre o reino de Deus, né? Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Se você quiser ver o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo, né? Confia em mim. Então Jesus, ele pregava ali, ele ensinava as multidões, pregava sobre o reino de Deus. E em meio a tudo isso, ele conseguia ver, né, na sua particularidade, a necessidade de cada um que passava ali, né? A gente vê várias situações na Bíblia em que, na Bíblia é mencionada que Jesus curou as pessoas, Jesus, né, visitou tal pessoa e veio aquele que estava doente. Então a gente vê realmente essa atenção da Bíblia a respeito de Jesus sobre as pessoas. E nós vemos que as notícias, tudo que se fala, né, a gente vê realmente muitas notícias ruins. E parece que quando a gente vê um telejornal, que o mundo realmente está acabando, que não existe coisas boas. Mas na verdade, sim, existem coisas boas, existem pessoas fazendo coisas boas e existe o nosso Jesus, que é o maior de todos e que pode mudar a história de cada um, assim como um dia nos encontrou, né? E você que ainda não foi encontrado por Jesus, né? Essa aqui pode ser uma grande noite na sua vida, amém? Eu quero te convidar a abrir lá no livro de Marcos. Você está com a sua Bíblia? Vou pegar minha Bíblia aqui. Livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Você pode abrir comigo aí no versículo 21. A gente vai ler até o 34, tá bom? Marcos 5, 21 diz assim, ó. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. E então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, essa mulher piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No entanto, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-lhe, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique longe do seu
fique livre, desculpa, e fique livre do seu sofrimento. Versículo 42. Imediatamente a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônicos. Então, vamos aqui, Jesus ele volta, né? A gente viu no começo aqui de Marcos 5:21. Jesus está voltando do mar. Enquanto ele estava ali na margem ali, as pessoas o comprimiam e veio o chefe da sinagoga chamado Jairo. Ele vai até Jesus e fala: Jesus, minha filha está morrendo. Por favor, ore por ela para que ela seja curada. E Jesus ele vai, né, até a casa de Jairo. Só que a multidão que estava ali, a Bíblia fala que comprimia, né? Então imagina aquele vulco-vulco, aquele monte de gente, os discípulos ali tentando ali proteger Jesus, tentando segurar ali e caminhando, né? E nesse percurso, né? Uma mulher que sofria de 12 anos de hemorragia, a Bíblia fala 12 anos, e ela tem ali, vê Jesus e no meio daquela multidão, daquela loucura toda, ela pensou com ela, falou: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E o interessante é que essa mulher, a Bíblia relata muito que ela já sofria há 12 anos, né? Estivera sob cuidados de muitos médicos, gastou todo o dinheiro que tinha e desde melhorar o que acontecia, ela piorava. Então a Bíblia é bem clara sobre o diagnóstico dessa mulher, né? A respeito de como ela foi curada, o que ela tinha. É interessante a gente saber isso, qual era o diagnóstico da doença e depois do encontro com Jesus, como ela ficou. A Bíblia relata bem detalhadamente isso daí. E quando ela toca, ela pensou com ela mesma, na fé: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E no meio daquela multidão, ela consegue tocar, né? E imagina ali Jairo apreensivo, né? Jesus, vamos, minha filha está morrendo, vamos. E aquela mulher toca e Jesus sente que saiu o poder. E pergunta: quem tocou em mim? Os discípulos. Jesus, olha toda essa multidão, né? Muita gente está te tocando. E aquela mulher ali percebeu o que estava acontecendo, chegou até Jesus, né? E foi até Jesus e contou toda a história. E Jesus falou: vá, né? Pela sua fé você foi curada e fique livre do seu sofrimento. E Jesus continua essa caminhada, vai até a casa de Jairo. A gente viu aqui no versículo 42 aqui, depois você pode ler com calma, né? Aí na sua casa, depois que acabar aqui, você pode estudar, acompanhar. Jesus, ele ressuscita. Porque ao chegar na casa de Jairo, a menina havia morrido, né? E Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Então a gente vê aqui a história de uma mulher que sofria 12 anos. E a gente vê aqui eu vou dizer a cura, mas a mulher foi curada, mas a menina, ela foi ressuscitada, né? E ela tinha 12 anos. Então você vê que numa caminhada de Jesus, né? Jesus encontra ali, a mulher encontra Jesus, a mulher é curada e Jesus ele continua ainda e vai para curar, ressuscitar a menina, né? Porque até o momento ali a notícia era que ela estava morrendo, e quando Jesus chega, a notícia é que ela morreu. Então Jesus ele consegue dar atenção para duas pessoas ali numa mesma viagem. Então, o que Jesus nos ensina nessa noite? Que nós devemos amar uns aos outros. Exatamente. Enquanto a sociedade, os telejornais e tudo mais tem notícias ruins sobre as pessoas, sobre as situações, Jesus ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Olha que interessante que está escrito em 1 João 4,20. 1 João 4,20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, aquele que fala que ama, né, a Deus e não ama o seu irmão, a Bíblia fala que ele é um mentiroso, né? Se as pessoas que nós podemos ver nós não amamos, né? Quem dirá Deus, a qual nós não podemos ver? Então, realmente, a gente vê aqui que Jesus, ele nos ensina a amar, a se importar com as pessoas, né? Então, eu e você, olha que interessante aqui, eu e você, né? Nós aqui, nós somos obra-prima de Deus.
nós somos criados ali, uma obra, realmente eu e você, nós somos aqui feitos à imagem e semelhança de Deus, exatamente, nós somos criados como uma obra-prima, a imagem e semelhança, isso que é muito tremendo. Você não é do mero acaso, você não veio do macaco, do Big Bang, não, você foi projetado, sonhado com um propósito. Você não está aqui perdido nesse mundo, não. Deus sonhou com você muito, 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 muito antes, né? E nós somos o alvo do maior amor do mundo, exatamente. Nós somos o alvo do maior amor do mundo, que Jesus morreu no nosso lugar, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida, e vida com abundância. E qual é o exercício do amor cristão? Vamos lá, vamos para a tarefa. Lembra de lá na escola, quando a professora passava os exercícios, né? E eu me lembro bem quando vinha a tarefa de casa, né? Então, a gente vai deixar aqui um exercício do amor cristão, uma tarefa, que é o segundo mandamento. Quem sabe qual é o segundo mandamento? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Devemos amar uns aos outros. Olha que João fala, né? Amar os outros que nós vemos, né? E também amar a Deus, a qual nós não vemos. Então é interessante isso, diante desses dias, né? A qual a sociedade ela dá mais importância às coisas do que pessoas. Deixa eu ler um texto para você, que a gente pode finalizar a oração daqui a pouco. Olha que interessante que diz esse texto aqui, ó. A sociedade está banalizando o valor da vida. As coisas são mais valorizadas do que as pessoas. Torna-se cada dia mais comum vermos pessoas perdendo a vida de formas brutais. Contudo, Jesus nos ensina o contrário. Ele nos ensina a valorizar o ser humano, a preservar a vida e a nos importarmos com as necessidades das pessoas. Ele nos deixou o maior exemplo de amor e compaixão. Exatamente. Essa aqui é a palavra de Jesus para nós nessa noite. Devemos amar uns aos outros. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Você que pode fechar os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós percebemos que a vida está cada vez menos valorizada. Vemos muitas pessoas morrendo ou vivendo em situações precárias. Ajude-nos, Senhor, a nos importarmos com os nossos irmãos, amá-los como o Senhor amou, sentir compaixão e exercitar o seu amor. Ensina-nos a valorizar as pessoas como o Senhor valoriza. No seu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Diga comigo, graças a Deus. Amém? É isso aí a palavra. Essa é a palavra. Devemos amar uns aos outros, assim como Jesus amou. Amém? Toda terça-feira nosso culto é aqui, online. Quero dizer também que quinta tem 2 cultos, 9 horas da manhã e às 20 horas, lá na nossa igreja. Sábado, 2 horas da tarde, Célula Kids, à noite, 19, canal Jovem, culto jovem. Domingo, já é o primeiro domingo do mês de setembro. Então, 8 horas, começa a reunião de oração, que vai até o meio-dia. E vai ser uma manhã bem dinâmica, realmente, de oração ali, de busca, intercessão. Então é um convite para toda a igreja estar participando, vai ter uma pastora de fora, enfim, vai ser muito, muito tremendo e uma manhã realmente edificante. À noite, às 18 horas, né, 6 horas da noite, o nosso culto de celebração e é o culto de Santa Ceia, tá bom? Então essa a nossa agenda, a nossa programação aí para essa semana. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem os dados de Pix, tem os dados aí de transferência bancária. Você vai dizimar e ofertar na casa do Senhor. Você pode estar fazendo por esses meios, em nome de Jesus. Amém? Beijo, um abraço para todo mundo aí. Uma ótima semana abençoada. Usa blusa, porque esses dias aí voltou o friozinho essa semana. Come bastante sopa, né? E se cuida aí. Busque mais a presença de Deus. Amém? Beijo, um abraço de novo. Boa semana e até mais. Tchau, tchau.